Irmãos queridos, então vamos abrir texto bíblico em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. E nós vamos ler o texto talvez mais conhecido deste evangelho, quiçá da própria Bíblia, que é a conhecida parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso 11 até o verso 32. Está escrito: continuou Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Irmãos queridos, Jesus Cristo sempre foi o grande mestre, especialista em contar histórias marcantes, usando imagens vívidas. O maior de todos os mestres, por causa da excelência de seus métodos, por causa da excelsitude da sua doutrina e por causa da grandeza do seu exemplo. E talvez nenhuma parábola que Jesus contou seja mais conhecida, seja mais eloquente, seja mais viva do que esta parábola. Ela traz para nós 3 quadros: a rejeição do lar, a volta ao lar e a recepção na chegada ao lar. Cada personagem aqui tem lições a nos ensinar. E eu gostaria de destacar os 3 personagens da parábola e ver o que é que nós poderíamos aprender com cada uma dessas personagens. Primeiramente, vamos olhar o que é que nós poderíamos aprender com o pai. Se você notar, essa parábola, ela é colocada aqui, a parábola do filho pródigo. Mas esse título não é inspirado não, esse título foi colocado muito depois.
Se você ler mesmo o texto, você vai perceber que essa parábola não é do filho pródigo. Se você tiver a pachorra, ou a paciência, melhor dizendo, para contar quantas vezes aparece a palavra pai na parábola, você vai ver que a parábola é do pai. O personagem central é do pai. Tudo desenrola em torno do pai. Então vamos aprender com o pai. Primeira lição que eu aprendo aqui: nem tudo na família sai como nós planejamos. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe disso. Nem sempre as coisas acontecem exatamente do jeito que nós planejamos que saísse. Às vezes a família dá uma saída do trilho. Às vezes você ensina corretamente, mas o que você ensina não é seguido. Jesus pontuou isso claramente aqui nessa parábola. Esse filho mais moço tem uma atitude absolutamente esquisita. Ele pede ao pai a herança antecipada. Naquela época só se dava herança depois que o pai morria, então o filho usufruía. Ele está dizendo assim: papai, eu não quero nem saber do senhor, eu estou querendo saber do dinheiro. No meu coração o senhor está morto. O que me interessa é que eu vou usufruir antecipadamente o que lá no futuro vai ser meu. Em outras palavras, irmãos, nenhum de nós aqui, nenhum pai, nenhuma mãe aqui, planeja ter um filho rebelde. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui planeja ter um filho desobediente. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui planeja ter um filho que deixa de amar o pai para amar mais as coisas do pai. Mas isso acontece, e aqui aconteceu. Segunda coisa, faça o melhor hoje, para você não ser consumido pela culpa e pelo remorso amanhã. O que é curioso é que esse pai, em vez de discutir com o filho, de arrazoar com o filho, dizer para o filho: olha, filho, você está errado, eu não vou dar herança agora não, você não tem maturidade ainda, eu não vou dar isso não, porque você não tem direito agora, você só tem direito depois que eu morrer. O pai não fez isso. Eu imagino que o pai deve ter chorado, o pai deve ter sofrido com a ingratidão, com a insensatez do filho, mas o pai fez o melhor. Agora o pai não tem mais motivo para chorar de remorso. Para chorar de remorso. O que significa isso para nós hoje? O que é que você está fazendo hoje com seus filhos para que você não tenha a dor de chorar amanhã? Chorar de remorso. O que é que você está fazendo hoje que amanhã você não vai ter que se arrepender? Que tipo de semeadura você está fazendo dentro da sua casa hoje que amanhã você não vai ter que curtir uma dor enorme esmagando o seu peito? Deixa eu tentar ilustrar isso para você entender. Havia um senhor que passou a ter aquela doença de tremor das mãos, mal de Parkinson. A esposa morreu, ele ficou sozinho, e não tinha como se cuidar. Aí o filho resolveu trazer o pai para a casa dele. E esse casal tinha um filhinho, e um dia, tomando a refeição, o coitado do velho não conseguia segurar direito, derramou a xícara de café com leite na toalha novinha. A esposa não gostou, a esposa do filho, a nora. E aí eles tomaram a decisão. Vamos fazer o seguinte: o papai está aqui em casa, mas com a gente na mesa não dá, porque ele não tem controle mais, derrama tudo na mesa, é aquela confusão. Então vamos fazer uma mesinha para ele, lá no cantinho, vamos bater lá. Mas daqui a pouquinho não segurava direito a xícara, caía o prato, quebrava. Não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma vasilha de madeira para o papai, bota ele no cantinho lá, se derramar, toalhinha de plástico, troca, joga fora. Se cair a vasilha de madeira, também não quebra. Um dia o casal está sentado, e o menino de 3, 4 anos está brincando lá, com uns pedaços de pau lá.
E o pai, vem cá para cá, meu filho. Não, pai, deixa aqui. O que você está fazendo aí, menino? Eu estou fazendo uma vasilha de madeira para vocês, quando vocês ficarem velhos. Vocês estão fazendo isso com o vovô? Eu vou fazer para vocês também. Vocês vão ficar velhos também. O que você está fazendo hoje, dentro da sua casa, que está ensinando errado? E que amanhã você vai ter que pagar um alto preço por isso. Faça o melhor hoje. Com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, para que amanhã você não venha sofrer a dor do remorso. Terceira coisa que eu aprendo com esse pai: nunca feche a porta da reconciliação. O menino saiu, foi embora. Mas é curioso que esse pai sempre esteve atento e desejoso que o seu filho voltasse. Quando o menino voltou, eu acho que o velho estava na varanda, estava na porta aguardando. Ele já avistou o filho de longe. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as nossas palavras, porque às vezes na hora da raiva você fala coisa com seus filhos que você não gostaria de falar. Quantas vezes você assistiu brigas familiares onde a pessoa é dura demais? Se você sair, nunca mais você volte. Na hora da raiva você fala essas coisas às vezes. Esse pai viu o filho sair de uma maneira errada, de uma maneira injusta, mas ele não fechou a porta da reconciliação. É muito importante você manter, não estou falando da porta só física da casa, não, estou falando da porta do coração. Os filhos erram com a gente, nós erramos com os filhos. Mas apesar do nosso erro com os filhos, apesar do erro dos filhos conosco, pais, nós não podemos jamais fechar a porta da reconciliação e da restauração. Esse texto nos ensina isso. E família, gente, meio de gente crente, tem problema, viu? Tem problema. Família do Isaac lá, os irmãos estavam picados um com o outro. Tinham 2 filhos. E os meninos brigados. Já pensou um negócio desse? Que chato. Jacó tem um monte de filhos, mas os irmãos não são unidos. Tem inveja uns dos outros. Esse pai nunca perdeu a esperança da volta do seu filho. Quarta lição: mantenha sempre a esperança de que seu lar vai ser restaurado. Sabe o que eu acho fantástico? Quando o menino chegou, tinha roupa nova, tinha sandália, tinha anel, tinha até um bezerro lá, chamado cevado. Eu não sei se era um bezerro ou se era um carneiro. Mas o cevado é aquele bezerro que você trata assim a pão de ló. Isso aqui é para uma ocasião especial. Esse aqui é para um churrasco assim, 5 estrelas. Esse aqui só vai ser sacrificado num dia de festa. O que significa isso? Esse pai fez provisão para a restauração da sua casa. Que tipo de provisão você está fazendo para que a sua casa seja restaurada? Para que o seu lar seja restaurado? Para que seu filho que está longe volte para Deus? Faça provisão. Faça provisão. Quinto lugar. Gere em seu lar hoje memórias positivas. Memórias positivas. Eu fico impressionado que quando esse menino saiu de casa, estava no fundo do poço, ou melhor, no chiqueiro. Quando ele caiu em si, ele pensou assim: na casa de meu pai tem pão com fartura. Sabe o que ele lembrou? Coisa boa. Casa do papai tem coisa boa. Eu fico imaginando quantos filhos, se tivessem que fazer esse exercício mental de voltar ao passado, teriam essa mesma imagem na casa do pai e da mãe.
Às vezes as lembranças são muito amargas. Eu conheço muitos filhos com traumas, com recalques, porque só tem coisa ruim para lembrar. Só coisa penosa, difícil, amarga, dolorosa. Às vezes tratamento duro, às vezes palavras agressivas, às vezes palavras até de maldição. Estou falando de maldição hereditária, não estou falando de só pesar mão. Você não vai dar nada, menino. Você é burro, menino. Você não vai para frente, menino. Você não aprende nada, menino. E começa a invocar só coisa ruim sobre a cabeça da pessoa. Pais que agridem fisicamente, pais que agridem moralmente, pais que agridem emocionalmente, pais que violentam os filhos. Quando esse menino lembrou do pai, ele só lembrou de coisa boa. Só de coisa boa. Sexto lugar, construa um ambiente em sua casa marcado pela graça de Deus. Quando esse menino voltou, eu acho isso tão fantástico, gente. O menino voltou maltrapilho, gastou tudo. E não gastou porque fez negócio errado, não. Fez um investimento errado, não. Gastou na bandalheira mesmo. No momento de acolher o filho até ensaiou um discurso. Não sou digno de ser chamado teu filho, eu sou um porcaria mesmo. Eu não quero nem ser filho mais não, eu só quero ser empregado, eu quero é comer, porque eu não aguento mais passar fome. Mas o filho não conseguiu desenvolver o discurso que ensaiou. Quando ele começou a fazer o discurso, o pai o interrompeu. Diz, traga logo aí veste nova, traga logo aí sandália para os pés deles, traga logo aí um anel, bota no dedo dele, traga aí logo o cevado que eu reservei para uma ocasião especial e convoca os músicos, nós vamos cantar, vamos celebrar, o meu filho voltou, o meu filho voltou. Graça, graça. Sabe o que é graça? Graça é favor a quem não merece, mas precisa. Graça é não desistir daqueles que desistem de nós. Graça é você dar amor a quem feriu você. Graça é você servir aos inimigos. Graça é você abençoar quem amaldiçoou você. Graça é orar pelos que perseguem você. Graça é você vencer um mal com golpes de bondade. Faça do seu lar um lugar de graça. É curioso que esse pai reparte com o filho sua herança antes do filho merecer, antes da hora certa. Isso é graça. É graça. Quando o filho retorna para casa sujo, rasgado, o pai beija, o pai abraça, o pai festeja. Isso é graça. Irmãos amados, quando falta graça na nossa casa, sabe o que acontece? A gente passa a amar mais coisas do que pessoas. Você conhece gente que ama mais as coisas do que as pessoas? Gente que tem muito mais cuidado com o carro do que com as pessoas? Gente que tem muito mais ciúmes de objetos de dentro de casa do que no trato com as pessoas? Eu escutei uma história certa feita que me chocou muito. De um pai, de uma mãe, que o sonho deles era ter um carro. Mas um carro da marca tal, do modelo tal, da cor tal, do ano tal. Era aquele carro. E eles trabalharam, até que conseguiram comprar o carro dos sonhos. E eles tinham um menininho, tadinho, de 4 anos. Quando encostaram o carro na garagem, o carro lindíssimo, aquela pintura cromada, aquele negócio assim que você passeia pela rua e todo mundo fica olhando, dá quase torcicolo nas pessoas. Encostaram o carro lá na garagem, o abençoado do menino, 4 anos, viu o carro, falei, que legal, esse negócio aqui é um painel fantástico, vou fazer meus desenhos. Pegou um prego, começou a desenhar no capô do carro, na porta do carro.
E fez os seus desenhos riscados, entendeu? Quando o pai chegou e viu a cena, o pai ficou possesso de raiva. Você conhece gente que fica possessa de raiva? Eu acho que você nunca ficou, ficou? O pai pega o menino e começa a bater. Mas bater com fúria. Sabe quando uma pessoa perde o controle emocional? Você deve nunca ter perdido o controle emocional com seus filhos. Mas ele perdeu. E bate, na mãozinha do menino. Bate. O menino grita, chora e o pai não desiste. Bate. Quando percebe, a mão do menino está sangrando. Correram com o menino para o hospital, não tinha mais jeito. Tinha que amputar a mão do menino. Quando o pai chegou, o menino já estava acordado da cirurgia. O menino levantou um cotoco para cima, com lágrima rolando nos olhos, o rosto, diz: papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. E o pai saiu dali desesperado. A mãe se desequilibra emocionalmente. Porque onde falta graça, coisas são mais importantes que pessoas. Nós precisamos ter graça na nossa casa. Irmãos, onde falta graça, não há flexibilidade. E onde não tem flexibilidade, onde tem muita rigidez, os relacionamentos se quebram. Já percebeu isso? Existem algumas coisas, eu escutei uma frase, pastor Arivaldo, do Marcelo Gualberto, que eu nunca esqueci, uma palestra dele. Ele disse o seguinte: nós pais podemos negociar o negociável, mas jamais negociar o inegociável. Tem gente que não negocia nem o negociável. Eu não sei se você já percebeu, mas me parece, eu não sou especialista nisso, mas deve ter gente especialista nisso. Quando você constrói um prédio muito alto, diz que tem que ter um pouquinho de flexibilidade. Você passa numa ponte, vai dar uma balançada. Diz que se for muito rígido, quebra. Eu conheço alguns pais que são rígidos demais. Demais. Em vez de ajudar os filhos, atrapalha. Tem que ter graça. Quando falta graça, falta perdão. E eu tenho visto muitos lares machucados. Um dia uma mulher me procurou dizendo: pastor, o senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Eu falei: eu não sei não. Eu falei: o dia que enterrei meu pai. Eu falei: mas como assim, filha? É que meu pai abusava de mim. E me ameaçava: se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. Há poucos dias uma mulher me disse o seguinte, ela me mostrou uma cicatriz no braço dela e disse: pastor, eu tinha 10 anos quando eu fui esfaqueada pela minha mãe, eu odiei minha mãe 50 anos, eu enterrei minha mãe, mas não a perdoei. Onde não tem graça, tem mágoa. Um dia um menino chegou da escola e falou para o pai dele: papai, eu estou com muita raiva. Eu falei: é mesmo? O que está acontecendo? Eu falei: o meu coleguinha lá da escola me humilhou, falou mal de mim, a minha turma fez chacota de mim, eu estou com raiva dele. O pai dizia: é mesmo, meu filho, você está com raiva dele, você tem que perdoar seu coleguinha. Eu falei: não perdoo não, pai, eu estou com raiva. Aí o pai disse: então tá bom, vou te ensinar um negócio, vem cá. Vai lá no porão lá, pega aquele saco de carvão lá, pega lá. Que saco que a gente faz churrasco, o carvão do churrasco, pega lá, pega tudo. Botou num varal um lençol branquinho. Falou: menino, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar todas as pedras de carvão aqui e vai jogar naquele lençol. Pensa que o lençol é o seu coleguinha, mas joga mesmo, joga com força. Joga tudo. E o menino, com raiva, fez isso mesmo. Pegou pedra por pedra, e tá. Errava a maioria, acertava algumas. Quando terminou todo o carvão, o pai pegou o menino pelo braço, levou-o diante do espelho e disse: olha você. O menino estava todo encarvoado. O pai disse: filho,
Quando você guarda mágoa, quando você odeia uma pessoa, quando você joga estilhaços das pessoas, você fica mais encarvoado do que ela. Você fica mais sujo que ela. Você macula você mesmo mais do que a ela. Você machuca você mais do que a ela. Onde não tem graça, há feridas abertas, há mágoas abertas, e o lar adoece. Mas, eu queria que você olhasse comigo esse texto agora para aprender com o filho mais novo. Pense comigo, depois das experiências negativas desse filho mais novo, depois que ele volta para a casa do pai, depois que ele é recebido pelo pai, vamos imaginar esse menino aqui na igreja de Pinheiros, convidado pelo reverendo Arival, para dar uma palestra para a nossa juventude. Você vai contar a sua experiência para nós, conta aí para nós, o que você pode nos ensinar? Que lição você poderia nos ajudar aqui, para mostrar à nossa moçada como é que deve se portar? Eu acho que ele ensinaria algumas coisas. Primeira coisa que ele ensina para nós, não tome decisões precipitadas. Ele diz, gente, eu fui tão tolo, deu na minha cabeça que eu tinha saído de casa, e eu saí. Não escutei ninguém, não escutei conselho, não escutei papai, não escutei ninguém. Saí, maluco, imaturo, achei que estava fazendo o melhor para mim, fiz burrada. Deixa eu dizer uma coisa para você, rapaz, você moça, cuidado com as decisões apressadas. Durma sobre a questão, ore mais um pouco, procure conselheiros sábios que possam orientar você, tenha parceiros de oração, como Daniel teve. Não tome decisões precipitadas, não haja no impulso, não faça aquilo que é contrário aos princípios e aos preceitos de Deus, não navegue na contramão dos conselhos de seus pais. Eu acho que se esse jovem estivesse entre nós, ele nos daria esse conselho. Segundo, não faça a coisa certa da forma errada. Ô, gente, tem hora que um jovem sai de casa, não é isso? Quando é que um filho sai de casa na nossa cultura brasileira? Quando? Quando ele sai em casa. E sabe, eu gosto desse aspecto da nossa cultura. Porque em algumas culturas, como a americana, por exemplo, o menino sai de casa, adolescente, na hora que é mais precisa de limites. Porque é mais fácil dizer sim para os filhos, é mais fácil. Mas tem hora que um filho precisa de um não. E um não custa. É claro que sair de casa é uma coisa boa na hora certa. Tem hora que é até necessário. Imagine, garotão lá já está com 35 anos, e a mãe ainda serve o cafezinho para ele na xícara, porque ele não sabe botar café na xícara. Aí está demais, não está não? Aí o cara casa, fala, pai, eu queria que o senhor reservasse aquela suíte aqui da casa do senhor, está meio grande aqui, eu vou morar numa casinha muito perto, vamos ficar aqui mesmo, aqui tem comidinha da mamãe já, vamos ficar em casa, vamos estender essa casa aqui, vou morar aqui mesmo, aqui está bom demais, não quer sair não. Está errado, tem que sair. É melhor você morar numa meia água, como dizia minha mãe, do que morar numa mansão com seus pais depois que você casa. Agora, sair de casa com a motivação errada, na hora errada, para o lugar errado, é fria. É fria. É fria. E esse moço comete esse erro. Saiu da forma errada, saiu no tempo errado, saiu com a motivação errada. Terceiro, não espere uma crise chegar para você descobrir o que é importante em sua vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, para mim isso é tão vital, porque parece que a gente só aprende isso mais tarde. Já percebeu isso?
filha bate cabeça com os pais. Aí depois que casa, tem filhos, gente, mas meu pai era legal. Puxa vida, se eu tivesse descoberto isso antes. Minha mãe era uma bênção. Mas lá depois, esse menino só foi cair a ficha que a casa dele era boa, que o pai dele era legal, que tinha pão com fartura, quando ele estava no fundo do poço. Mas enquanto tinha tudo isso, ele não valorizou. Então deixa eu dizer uma coisa para você, valorize seu pai, valorize sua mãe. Aliás, nós casados, viu gente, depois que você casa, você não está abandonando pai e mãe também não. Tem filho que casa e não visita os pais mais. Que não leva um presente para os pais mais. Tem filho que vive no luxo, os pais estão lá, a geladeirazinha da mãe, coitadinha, ela está precisando trocar 10 anos. Então abençoa seus pais. Não espere a crise chegar para você valorizar o que você ainda tem. A ficha desse rapaz só caiu mais tarde. Tarde demais. Sabe, irmãos, eu fico olhando, por exemplo, aquele rico da parábola de Jesus, ele lembrou da família dele, mas lembrou já no inferno, aí não tem mais jeito. Ah, tem 5 irmãos ainda lá, preciso ouvir, não, agora não tem mais jeito não, filho, você está no inferno. Já era. Tinha que pensar isso antes. Davi só foi expressar amor para o Absalão depois que o menino estava morto. Quarta lição que eu aprendo com esse filho mais novo. Não hesite em voltar para casa, mesmo que você tenha feito tudo errado até aqui. Tem gente que não volta por orgulho, sabia? Tem gente que diz assim, eu prefiro comer o pão que o diabo amassou do que me humilhar. Volte, seja humilde, peça perdão. Você nunca é tão grande como quando é humilde. Tenha coragem de bater um papo com seu pai, com sua mãe, diz, ó pai, ó mãe, até hoje eu pisei na bola, mas eu queria pedir perdão, queria recomeçar. Esse filho teve coragem de fazer isso. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer para o meu pai, pai, eu errei, eu pequei, mas eu estou de volta, o senhor me aceita? Recomece. Eu acho que se esse menino tivesse dando uma palestra para nós aqui, é isso que ele ia nos ensinar. Mas, vamos olhar agora, terceiro lugar, o que a gente poderia aprender com o filho mais velho. E a primeira coisa que eu acho que o filho mais velho vai nos ensinar, e negativamente, ensinar pelo avesso, em oposição, por contraste, é isso. Não permita que a festa do outro incomode você. Nós temos dificuldade com isso, sabia? A psicologia prova que você tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Esse menino não consegue alegrar com o irmão dele. O irmão dele voltou. O irmão dele foi restaurado. Ele queria que você danasse para lá. Não quero nem saber do meu irmão. Ele errou, que fique para lá. Que fique para lá. Nem notícia eu quero. E aí a festa do irmão é a tristeza dele. A revolta dele com o pai é que o pai é misericordioso. A festa do outro incomoda profundamente a ele. E esse sentimento triste, subterrâneo da inveja, é um negócio muito triste. Tem gente que não consegue celebrar com a vitória do outro. Você chega, conta uma bênção para o outro e fica assim, que sorriso amarelo, entendeu? Sorriso amarelo. Que não consegue se alegrar com a vitória do outro. Segundo, não exerça vingança, pratique a misericórdia. Aquele filho mais velho exortou o pai. Esse teu filho gastou todos os teus bens vivendo dissolutamente, e tu mataste o bezerro cevado por ele. Esse bezerro cevado era um símbolo. Eu acho que todo dia o pai
conversava com o filho mais velho, esse bezerro aqui, filho, sabe esse bezerro aí, meu filho, nós estamos cevando, vai ser para uma ocasião especial. E o menino ficava com perguntas, que ocasião especial é? Será que vai ser meu aniversário? Será que eu vou chamar os meus amigos, meu pai vai matar esse bezerro cevado? Será que é para mim? Será que ele está pensando em mim? No dia que o irmão chega, e ele sabe que o bezerro cevado foi para a faca, aqui deu uma confusão. Porque tem gente que só acha que ele deve ser homenageado, só ele deve ser exaltado, só ele deve receber os lauréis, os favores, os benefícios. Terceiro, olhe pela ótica do pai e sabe quanto vale um filho. Eu não sei aqui se tem algum filho que já tem perspectiva de pai. E eu sempre comento isso com os meninos lá em casa. Vocês só vão entender o que é pai e mãe no dia que vocês forem pais e mães. Até lá, vocês não vão entender esse negócio. Não vão entender. Não vão entender. Filho pode ter 10 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. É filho, é filha. Você não desliga. Não desliga. O mais velho, ele está usando a linguagem de irmão. Mas ele não tem noção do que é ser pai, o que sente um pai, o que passa na alma de um pai, de uma mãe em relação aos filhos. Só quem é pai, só quem é mãe sabe disso. Que o valor que tem um filho. E veja bem, um filho e uma filha têm valor não apenas pela virtude que tem, mas apesar dos problemas que tem. Você não ama um filho porque ele é virtuoso, você ama um filho porque ele é seu filho. Com lutas, com problemas, com dificuldades, você ama incondicionalmente. Quarto, pare de se sentir um empregado dentro da sua casa, você é filho. Eu acho curioso isso. Ele diz para o pai assim: tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai deve ter olhado para ele: meu filho, a fazenda é toda sua, a cabritada é toda sua, o rebanho é todo seu, a fazenda é toda sua. Você está com esse complexo de empregado, você é filho. Você é filho, usufrua, curta a vida. Às vezes, amados irmãos, a gente vive dentro de casa assim, não tem comunhão, é uma relação formal, é uma relação quase que comercial, não tem deleite, não tem prazer, não tem relacionamento amável, não tem beijo, não tem abraço, não tem companheirismo. Quinto lugar, cuidado com o seu complexo de perfeição. Versículo 29, ele diz assim: eu nunca transgredi uma ordem tua. Será? Como é que você se avalia no quesito obediência aos pais? Você tem coragem de dizer isso? Sou 10. Porque às vezes a gente tem uma imagem superestimada da gente mesmo. Eu nunca transgredi uma ordem tua. Isso é complexo de santidade, complexo de perfeição. Às vezes a gente é isso assim, a gente só vê virtude na gente, e só vê defeito nos outros. É igual aquela mulher que, ao mudar uma vizinha para casa ao lado da dela, ela um dia olha para o quintal da vizinha e a mulher estava estendendo a roupa. Vocês sabem o que é isso, né? Estender roupa no varal? Quem mora em apartamento não sabe o que é isso não, mas tem negócio de estender roupa no varal.
Aí ela olhou da janela e falou, ah, tá vendo essa vizinha? Relaxada, não sabe lavar roupa direito, deve usar um sabão de quinta categoria também. E reclama com o marido dela, essa vizinha é relaxada, olha aí, nem lavar roupa sabe. Na semana seguinte, ela ainda critica, tá vendo aí, em vez de melhorar, piorou. A outra mais suja ainda. E ela foi criticando a vizinha, semana após semana, semana após semana, semana após semana. Até o dia que o marido se encheu daquela história, falou, minha filha, dá uma olhadinha melhor. O problema é que a vidraça da nossa janela está suja. É por isso que está enxergando a roupa da vizinha suja. A nossa vidraça às vezes fica suja, e a gente pensa que o outro é que está sujo, entendeu? Para com esse complexo de santidade, de perfeição, que você é o tal, que você dá nota máxima para você e só critica os outros. Nunca transgredi uma ordem tua. Baixa a bola. Baixa a bola. Finalmente, eu acho que a gente pode aprender com esse filho mais velho, que nós devemos ter cuidado com o mau humor. Você conhece gente mal-humorada? Gente ranzinza. Há uma articulista da Veja que eu gosto muito de ler, Lia Luft. Ela diz, em muitos relacionamentos não está faltando mais amor, está faltando mais humor. Cara fechada dentro de casa. Não dá uma gargalhada, não dá um sorriso, não brinca, não descontrai. Chega em casa, é aquele clima pesado, denso. Só crítica, só palavra dura, só acusação, só censura. O que é que nós vamos fazer? Como pais, como filhos, como irmãos. O que eu acho dramático é o seguinte, é que esse filho mais velho ficou irado do lado de fora da casa, enquanto a festa estava rolando dentro de casa. Se fosse uma linguagem hoje, nós diríamos que esse filho mais velho estava perdido dentro da igreja. Você acha que tem gente perdida dentro da igreja? Você acha que tem gente dentro da igreja que se acha o tal e nunca nasceu de novo? Você acha que tem gente que toda vez que chega uma pessoa nova na igreja, fala, já chegou mais um para concorrer comigo. Eu não tenho espaço nessa igreja mesmo, não. Chegou mais um, daqui a pouco esse que chegou vai ter festa para ele, eu estou aqui há 10 anos, sou o fundador dessa igreja, nunca fizeram uma festa para mim. Pastor nunca nem me chamou na frente para fazer uma oração por mim. Nós podemos melhorar, não podemos? Como pais, como irmãos, como filhos. Resolva perdoar. Resolva acolher. Resolva ser uma bênção dentro da sua casa. Lute para você ser motivo de alegria para o seu pai e para a sua mãe. Lute para você abençoar seus filhos, e apesar dos erros deles, recebê-los, abraçá-los, beijá-los, restaurá-los. Valorize a sua casa, valorize a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem pai e mãe vivos ainda? Levanta a mão. Graças a Deus. Que privilégio vocês têm. Que privilégio. Por favor, não passe mais do que uma semana sem ligar para pai e mãe. Se você mora muito longe, programe pelo menos uma vez por ano, sei lá, visitar os velhos. Se a condição financeira de seus pais é inferior à sua, manda uma grana para eles. Se você nunca escreveu uma carta para o seu pai, para a sua mãe, dizendo como eles são importantes na sua vida, escreva.
Se você nunca sentou seu filho, sua filha no colo, não importa se é solteiro ou casado, sente no seu colo o seu filho e diz, você é tão importante para mim. Se você nunca abraçou seu irmão, você olha o seu irmão como seu concorrente, abraça seu irmão. Abraça seu irmão, alegre-se com a festa dele. Se regozije com a vitória dele. Que Deus nos ajude, irmãos. Porque se a nossa casa não for um ambiente gostoso para a gente viver na presença de Deus, nenhum lugar será. Nenhum lugar será. Que Deus nos ajude.